E aí pessoas, eu sou a Lene e eu estou de volta com mais um vídeo. E hoje eu vou falar sobre essa trilogia lindíssima, Trilogia do Adeus, escrita por João Zanello Carrascosa, que eu terminei de ler ontem de noite, na verdade na madrugada de ontem pra hoje. O primeiro livro, que é Caderno de um Ausente, aqui o amarelinho, eu li ano passado. O segundo livro, Menina Escrevendo com o Pai, eu comecei a ler ano passado, abandonei, e aí eu comecei a ler de novo esse ano e terminei. E o terceiro, como eu falei, eu acabei de terminar de ler. Então, eu queria falar algumas coisinhas gerais sobre a trilogia como um todo, e aí depois eu falo o que é que eu achei de cada livro, assim, como unidades, né? Então, a primeira coisa que eu queria fazer era meio que uma correção, porque eu tava com isso na minha cabeça há um tempo, e aí eu não sei se eu cheguei a falar isso aqui no canal, então se eu falei uma correção, porque eu achava que esse primeiro livro era meio autobiográfico, que fosse o João, autor, escrevendo pra filha dele, mas eu não sei se é isso mesmo, porque eu procurei pra ver se realmente era autobiográfico e eu não achei nada sobre isso. E eu pensei isso porque o narrador aqui desse primeiro livro também é João. Mas, enfim, não levem como uma coisa meio autobiográfica, porque eu não tenho certeza, tá? Se alguém souber, por favor, fala aí nos comentários. Mas então, sobre o que é a série em si. O primeiro livro é o pai escrevendo um caderno pra filha dele, dizendo as coisas que ele gostaria de ensinar pra ela ao longo da vida, falando sobre os acertos e os erros da vida dele. É um livro bem poético, cheio de metáforas lindíssimas, que fala sobre a vida de forma geral e é muito, muito bonito, né? Ele falando com a filha. E na verdade ele começou a escrever esse caderno pra ela porque ele teve ela com mais de 50 anos, então ele tinha medo de não estar com ela em muitos momentos importantes da vida dela, ou não ter tempo de passar pra ela tudo que ele queria passar. E aí, Menina Escrevendo com o Pai é ela narrando depois de ter lido o caderno que ele escreveu pra ela. Também é bem bonito, é bem interessante, é meio diferente assim do primeiro. Eu acho que o primeiro é muito mais poético, assim, tem uma coisa mais poética, não que esse não tenha, tem as metáforas bonitas, tem trechos lindos, mas é engraçado porque a escrita meio que parece, mas ao mesmo tempo quando você olha os dois assim, lado a lado, você vê que é bem diferente. Você vê que essa daqui é uma pessoa mais jovem escrevendo, sabe? Esse daqui é uma pessoa mais vivida e tal. Eu achei bem interessante isso. Mas faz sentido eles também terem um discurso meio parecido, porque são pai e filha, né? Então assim, a gente, quando a gente convive muito com os nossos pais, né? Principalmente se a gente tem uma relação de afeto, é muito fácil pra gente incorporar o discurso do outro na gente, né? Eu tenho certeza que eu falo muito parecido, se comparado com o jeito que meus pais falam, ou até mesmo meu namorado, por causa da convivência. Então, isso não é incomum, eu acho, e faz sentido aqui. E aí o terceiro livro, A Pele da Terra, é o filho mais velho dele, com quem ele, infelizmente, não teve, digamos assim, tanto contato quanto a filha dele, porque ele se separou da mãe, do filho mais velho dele, e só via ele nos fins de semana, né? Então o filho dele não vai falar sobre isso, sobre a relação dele com o pai, mas vai falar sobre a relação dele com o filho, que no caso o filho dele também é João. Quando eu for falar sobre cada um individualmente, eu dou mais detalhes sobre cada um, tá? Mas de forma geral é isso sobre o que é a série. É sobre relações familiares, né? Sobre a vida de forma geral, sobre o que a gente leva da vida, o que é que a gente aprende, onde a gente acerta, onde a gente erra. Então tá nessa vibe, assim, é bem bonito a trilogia toda. Então, a escrita é bem diferente, assim, ele não tem uma pontuação muito convencional, né? E aí logo que eu penso em pontuação não convencional, eu penso em Saramago, né? Mas não é uma coisa saramaguiana. Eu acho, sim, que Carrascosa tenta dar uma oralizada, digamos assim, na escrita, mas, assim, ele não tenta ser um Saramago, não tô dizendo que ele tá tentando imitar nem nada do tipo, tá, gente? Ele tem a sua própria escrita, que é interessante, mas nesse sentido eu ainda prefiro a de Saramago, eu acho que ainda flui melhor, mas eu gostei muito. A escrita desse primeiro aqui foi bem tranquila de acompanhar, não tem nenhuma dificuldade, mas você vê que ele realmente tenta fazer uma coisa que faça fluir melhor, sabe, sem ter muito ponto, assim. Nesse segundo aqui já, ele vai tentar meio que comer algumas partes das frases, e faz sentido porque ela fala aqui
que era uma brincadeira que ela fazia com o pai dela de falar meio que engolindo algumas coisas, sabe? Coisas que fica melhor pra gente entender, faz mais sentido de acordo com a língua, né? Com a gramática da língua, mas sem essas coisas você também consegue entender, sabe? Sem muita ligação entre uma frase e outra. É muito isso que ela faz, assim, ela come muito ligações. Esse daqui tem um pouco disso também, mas eu não sei. É praticamente a mesma escrita, eu acho que nos três, mas eu sinto uma diferença leve e de todos essa é a que eu menos gostei. Fora que eu percebi mais nesse aqui, mas eu não sei se tem mais nos outros. A falta de algumas vírgulas, assim, em alguns lugares. Eu sei que ele não usa a pontuação como a gente esperaria, né, de acordo com a norma padrão. E eu entendo isso, é o estilo que ele tá usando e que eu achei muito interessante, eu gostei. Mas tem horas aqui que eu sei que era pra ter uma vírgula e não tem, sabe? Eu acho que se perdeu aí na revisão, mas acontece, né? Eu gostei muito da escrita dele, de Carrascosa, de forma geral. Eu achei muito fluida, muito gostosa de ler. Ele consegue envolver o leitor de jeito, assim. Eu não sei se ele escreve poesias, eu vou até dar uma pesquisada. Mas, assim, Carrascosa é um poeta, ponto, não tem nem discussão. Mas então, o que eu achei individualmente de cada livro? Eu gostei muito do primeiro. De todos foi o que eu achei mais poético, assim. É muito lindo. Eu gostei muito das metáforas, são muito bonitas, assim. Em alguns sentidos eu lembrei muito do meu pai lendo esse livro, porque meu pai adora fazer umas metáforas, assim, que às vezes você nem consegue relacionar duas coisas e aí quando você vê, você fica, oh, nossa, faz todo sentido essa metáfora. E o final me pegou de jeito. O final desse livro me pegou de um jeito, assim, que... eu tô rindo, mas eu chorei, tá ligado? Eu chorei bem mais lendo o segundo, porque chega uma parte em que ela tá falando sobre a questão da idade do pai dela, como afetou isso, né? Porque quando ela tava, sei lá, na adolescência ele já tava bem velho, então assim, é triste quando ela vai contando algumas coisas e o que vai acontecendo mais pro final. E eu gostei muito, eu achei muito massa o que ele fez aqui nesse segundo livro. Ela começa contando as memórias dela de uma forma mais linear, assim, tipo, eu tinha 8, depois 10, depois 12, depois 18. Mas quando vai chegando mais pro final do livro, que ela vai chegando naquele ponto crucial que eu comecei a chorar e tal, e né, nessa temática da questão da idade dele, a escrita faz muito sentido com o eu dela de agora escrevendo o que ela tá escrevendo, sabe? Porque a escrita fica meio desconjuntada. Numa hora ela tá falando de uma coisa de quando ela tinha 7 anos, depois de quando ela tinha 18, aí volta pros 10 e assim vai. Então eu acho que esse vai e vem que vai chegando assim, mais pro final do livro, se encaixa muito com o que ela tá começando a falar e com o eu dela de agora que tá narrando. Então eu gostei muito, é bem sutil porque ele começa a embaralhar mais assim, mais pro final, e ele vai embaralhando aos pouquinhos e quando você vê ela já tá pulando, indo e vindo pra lá e pra cá. Faz todo sentido, porque você se sente lá com ela e eu chorei muito nesse segundo livro. Já no terceiro, eu gostei, claro, tem passagens muito lindas aqui que eu marquei e tal. E eu ainda não tirei as flex que sobraram, porque eu esqueci, deixa eu tirar antes que eu esqueça de novo. Mas enfim, eu gostei muito desse terceiro também. Mas dos três foi o que menos me pegou de jeito. Eu não vou dizer que é por causa da temática, que é porque é uma coisa de pai e filho, e mais o pai falando pro filho, assim, de como ele sentiu a falta do filho, de como ele queria ter estado mais presente em algumas coisas, de como ele sofria em só poder ver o filho nos fins de semana, o que é, assim, eu fico me perguntando por quê, tá ligado? Aí eu fiquei me perguntando como é que terminou esse casamento, porque se ele queria ver o filho durante a semana, por que ele não poderia, por que a mãe não deixaria? Só se foi um casamento que terminou assim, muita briga, não sei, mas ficou meio que uma coisa assim do tipo, esse teu problema de ausência seria solucionado assim, se, né, tivesse um acordo melhor com a tua ex-esposa, tu poderia ver o menino mais vezes, tipo, não é, né? Mas não sei, né? Eu também entendo que divórcio é uma coisa bem complicada, mas
Eu não vou dizer que não me emocionou tanto por causa disso, porque é um tema que tá mais longe de mim. Meus pais são casados até hoje, eu vejo meus pais todo dia, eu tô sempre com meus pais, e além disso, eu não sou mãe ainda, então eu não sei o que é isso. Só que, ao mesmo tempo, claro que se eu soubesse exatamente o que é isso que ele tá falando aqui, iria me pegar de um jeito diferente. Mas não necessariamente eu preciso passar por aquilo e saber exatamente o que aquilo é pra realmente me emocionar, sabe? Eu acho que, na verdade, esse livro não me pegou tanto porque ele é muito diferente dos outros dois. Porque os outros dois você enxerga mais como como livros de memórias, digamos assim. Porque eles dois falam sobre vários períodos diferentes da vida. No final das contas, tem um tema principal ali, né, que eles vão chegar mais pro final. E nesse daqui também tem um tema principal, mas é um livro de memórias também, de uma memória específica, assim. Por mais que ele fale de algumas outras coisas diferentes, ele não entra muito em outras memórias, ele foca mais na memória específica que ele tá falando aqui e no que ele tava sentindo, no que ele tava pensando e até o que ele pensou depois, né, que a memória passou, que na verdade não é nem um dia inteiro de caminhada, é uma manhã de caminhada que ele teve com o filho dele no caminho de Santiago. É bonito, tem trechos muito bonitos, como eu falei, mas eu acho que não teve um impacto justamente porque é tão diferente, porque é um livro bem mais meditativo, digamos assim, né? Ele tá mais meditando sobre aquela memória do que emotivo. Não no sentido de não ter emoção, não é isso que eu tô falando. O livro tem emoção, sim, mas é diferente dos outros, sabe? Então me pegou bem menos, assim. Foi uma leitura bonita, legal, tranquila, bem fluida. Eu li tudo de uma vez só, ontem e de noite, mas os dois primeiros pra mim são bem melhores, assim. E aí eu não sei qual eu prefiro mais, o primeiro ou o segundo. Mas é isso, gente, essa é a trilogia do Adeus. Eu queria fazer um vídeo de recomendação dessa trilogia porque eu gostei muito, muito, muito. É uma leitura rapidinha, tá? Se você quiser, dá pra ler em 3 dias, né? Um por dia, praticamente. É muito, muito tranquilo de ler, é muito bonita. Tem uma escrita linda, linda, linda. E fala sobre a vida. Eu não vou dizer que tudo foi perfeito, assim, nos livros, porque não foi. Tinha horas que ele falava algumas coisas que eu ficava meio... hã? Mas, de forma geral, foi uma leitura muito gostosa, muito boa. E quando você compra, já vem assim um box. Eu realmente acho que eles não vendem separado, mas... pelo que eu me lembro, foi bem baratinho o box, e o box é bem bonitinho mesmo, e é bem pequitinho, ó, é muito lindo. Infelizmente, entra bastante sol aqui no quarto. Infelizmente não, é bom, porque o quarto é bem iluminado, mas desbotou, ó, tá vendo? Principalmente esse rosa aqui, desbotou muito. Eu até tô tentando proteger mais, agora que eu tô com cortina, como é o nome? Blackout, é mais fácil de proteger, mas... é difícil, mas fazer o que, né? Enfim, essa é a trilogia do Adeus. Eu espero que eu tenha deixado vocês com vontade de ler esses livros. Se vocês já leram e gostaram, deixem aí embaixo. Se vocês leram e não gostaram, também deixem aí embaixo pra gente conversar. Bom, eu acho que eu já falei tudo que eu queria falar, não vou mais ficar enrolando aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijão e eu vejo vocês no próximo vídeo.